Olá, pessoal, muita paz. Estamos dando início a mais um TED, Temas Espíritas em Debate, da comunidade espírita.info, aqui da cidade mineira de Juiz de Fora. Para dar início aos nossos estudos, nós vamos pedir ao confrade, lá de Goiânia, o Elias Moraes, que faça uma prece para nós. Ok, então vamos nos recolher todos nós, entrar para o nosso quarto íntimo, procurar sentir a presença divina em nós, naquela bonita figura de uma previdência que tudo permeia, que em tudo penetra, de tal modo que nós sintamos Deus em nós. E sob essa perspectiva, com esse sentimento, deixar que o nosso coração seja invadido por um profundo sentimento de gratidão. Gratidão a Deus, na figura de Pai adotada por Jesus, ou na figura de inteligência suprema, escolhida por Kardec, mas sentir esse Deus em nós, nos abençoando, nos vitalizando, nos alimentando o espírito para esses breves momentos de reflexão, de aprendizado, de confraternização, de estudo. Que nós possamos estar com nossa mente aberta, nosso sentimento sensível à influência dos espíritos amigos que nos assistem, que velam pela nossa instrução, e que nós possamos estar de corações entrelaçados, uma grande família ligada por um sentimento de irmandade. Que o nosso querido Elvés se sinta também com a mente iluminada para trazer para nós as reflexões dessa noite. Que a bondade divina possa ser sentida por cada um de nós. Que assim seja. Muito bem, meus amigos, o tema já está exposto aqui: terremotos e pandemias, criações dos espíritos ou fenômenos naturais. José Elvés, um companheiro aqui de Juiz de Fora, já milita no movimento espírita há muitos anos, e ele então vai fazer a nossa motivação inicial, nos 20 a 30 minutos, antes de nós abrirmos para o debate dos companheiros. José Elvés, manda abraço. Elvés está com o som fechado. Ativar o som, Elvés. Aí, agora sim. Eu estava tentando já. Oi, gente, boa noite. Se o computador ajudar e a gente conseguir transmitir os slides, tudo fica bem. E esse TED é mais um desafio, né? Essa turma aí fica me colocando na berlinda, me ajudando a desenvolver os neurônios. Eu conto principalmente com a boa vontade de todos vocês, os estudiosos maiores aí da doutrina, para que a gente possa chegar a alguma conclusão final. Para que eu possa começar a introdução desse tema, eu gostaria de fazer uma pequena definição daquilo que é terremoto, daquilo que é epidemia ou pandemia. Naturalmente, eu busquei isso nos arquivos, nos estudos científicos, embora vocês já saibam, já conheçam as causas e os motivos da existência de terremotos e das epidemias ou pandemias, é sempre bom a gente recordar, inclusive porque trazem algumas curiosidades interessantes. Pois bem, os terremotos ou abalos sísmicos, eles são classificados como eventos geológicos. Naturalmente, a ciência faz essa classificação, né? E são fenômenos de vibração brusca da superfície da Terra e podem durar alguns segundos ou até mesmo minutos. Eles são provocados pela movimentação da crosta terrestre, que é composta de grandes placas de rocha, as chamadas placas tectônicas, né? E, além disso,
Os tremores também podem ser resultantes de atividade vulcânica ou de deslocamento de gases, principalmente o gás metano. Isso tudo no interior da Terra. Esse movimento causado pela liberação rápida dessas grandes quantidades de energia na forma de ondas sísmicas é que causam o terremoto. Há 3 tipos desses movimentos. O movimento convergente, que é quando 2 placas se chocam. O divergente, quando essas placas se movimentam em direções contrárias, opostas. E o transformante, que separa as placas que estão se deslocando lateralmente. Os movimentos convergente e divergente, eles provocam alterações no relevo da Terra. Aí, exemplo é o surgimento da Cordilheira dos Andes, quando houve o afundamento da placa de Nazca. Isso já ocorreu há muito tempo, né? Nos Estados Unidos, que está localizado no limite das placas norte-americana e do Pacífico, ocorrem anualmente de 12 a 14 mil eventos sísmicos, ou seja, tremores, né? E, de acordo com os registros históricos, todos os anos ocorrem pelo menos 18 grandes terremotos e um terremoto gigante. Aí, só a título de ilustração, um terremoto grande é aquele que, na escala Richter, vai de 7,0 a 7,9. E o terremoto gigante é o que vai de 8,0 para cima, né? Existem vários efeitos causados pelos terremotos. Obviamente, a gente já conhece isso, né? É a vibração do solo, abertura de falhas, deslizamento de terra, tsunamis, mudanças também na rotação da Terra. Isso é interessante. Além disso, algumas consequências prejudiciais ao ser humano, como ferimentos, morte, prejuízos financeiros, sociais, desabamento de construções, etc. Em alguns terremotos, os tremores só podem ser registrados por aparelhos, né, os sismógrafos. E outros porque eles têm um abalo muito pequeno. E outros que têm um abalo tão grande, né, tão violento, que vão desvastando uma região até muito extensa, nem precisa de aparelho para registrar. Todo mundo sabe que houve ali um terremoto. A título de ilustração, o maior terremoto já registrado foi o grande terremoto do Chile em 1960, que atingiu 9,5 na escala Richter. Em segundo, vem aquele da Indonésia em 2004, registrou 9,3. Bom, esses são os terremotos. Agora, falando um pouco das epidemias e pandemias, elas são manifestações coletivas de doenças, né? Todo mundo sabe que já marca ainda a história da humanidade. As epidemias, para a gente saber a diferença, né, entre epidemia e pandemia, as epidemias são doenças infecciosas de caráter transitório que atacam simultaneamente um grande número de indivíduos em uma determinada localidade ou região. Fica restrita ali. Já a pandemia é a disseminação mundial de uma doença. Ela normalmente surge quando um agente infeccioso está pelo mundo, se estende a várias regiões do planeta e com isso a maior parte das pessoas é infeccionada. A comunidade científica tem alertado que novos vírus vão surgir. A gente, às vezes, vai pensar que passou Covid-19 e vamos ficar tranquilos, não vamos, não. Ele só não sabe quando, mas que sabe que vai acontecer. E essa pandemia da Covid, poucos cientistas conseguiram prever a sua chegada, as suas consequências. Mas isso não é novidade, porque a história tem registrado já vários pontos em comum nas diversas pandemias e epidemias, naquilo que diz respeito à reação das pessoas. A título de exemplo, as pessoas entram em pânico, tem a desinformação, as culpabilizações infundadas, que querem jogar a culpa nesse ou naquele país, né? Receitas milagrosas que surgem para a cura com diversas fórmulas, chás, alimentos, uma variedade de medicamentos que sempre promete a salvação diante de uma epidemia. E, atualmente, um fato também que agrava muito é a disseminação de notícias falsas através das redes sociais. A demora em reconhecer as doenças é também um fator que se repete ao longo do tempo.
porque as epidemias, naturalmente, geram pânico. O comércio fica prejudicado, atrapalha a economia. Então, os governantes, historicamente, eles sempre negam o problema no seu início. Foi assim também em pandemias que ocorreram antes da Covid-19. Né? Mas o que é que causa uma pandemia? Bom, os fatores variam, né? Incluem desde aglomerações populacionais até contato com animais silvestres, as deficiências também nas estruturas sanitárias, né? E outras causas também que influenciam na disseminação de uma pandemia. E por trás de todos esses fatores está um agente em comum, e isso todos são unânimes em afirmar, que é a ação humana. Quanto mais urbanizados os humanos se tornaram, dominando a natureza, construindo cidades, as rotas de comércio, né, integrando as regiões, mais suscetíveis ficaram às pandemias. A título de ilustração também, eu quero citar aqui que já houveram outras epidemias e pandemias tão mortais quanto a Covid-19, que mataram dezenas de milhões de pessoas. E coisa antiga. Lá no início da Idade Média, ali por volta do ano 541, houve a praga de Justiniano. Depois a peste negra, também na Europa, em 1348. A gripe espanhola, em 1918, que se espalhou rapidamente pelo mundo. E o surgimento também da AIDS, ali nos anos 1970, né, 1977, para ser mais preciso, o HIV, né, que também ocasionou a morte de muita gente. Então, até aqui nós tivemos uma explicação rápida, bem sucinta, né, do significado e das causas dos terremotos e das pandemias. Nós vamos ver agora como se refere a literatura espírita a esse respeito, dentro daquilo que eu pude pesquisar, ligado a esse tema, sobre as causas que a gente pode chamar assim, pandemias e terremotos, né? Vamos considerar isso catástrofes naturais. E Kardec, lá no Livro dos Espíritos, a gente começando pela base, fez algumas perguntas, principalmente lá no capítulo 6, da terceira parte, que ele denominou de lei de destruição, e nós vamos buscar só aquelas que têm relação com o nosso tema. A questão 728, por exemplo, Kardec pergunta ali, é lei da natureza a destruição? E a resposta, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por objetivo a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, de acordo com a resposta, nós vemos que a destruição faz parte da vida natural do ser encarnado aqui no nosso planeta. E essa destruição tem a finalidade de renovar a vida, proporcionar a melhoria dos seres vivos. Eu entendo que essa renovação da vida, ela vai aprimorando as raças, já que nesse processo os seres mais fortes são os que sobrevivem e certamente vão reproduzindo genes cada vez mais fortes e melhores, né? E no desdobramento dessa questão, na 728A, os espíritos explicam que apenas o envoltório sofre a destruição, quer dizer, só é destruído o que é material, o que é físico. Por isso, diz eles, pois isso é apenas o acessório. Mas a parte essencial, que é o princípio inteligente, eles disseram isso, e aqui nós podemos chamar de espírito, né, não pode ser destruída. Ou seja, sobrevive, vai melhorando, vai se aprimorando com as experiências que vai vivenciando, né, em cada etapa da sua vida, em cada encarnação. Na questão 737, todos os grifos que vocês verificarem aí nos slides, fui eu que fiz, tá? Só como uma forma de destaque daqueles pontos que são mais importantes, ou que eu achei mais importante para a nossa análise, né? Então, a questão 737, Kardec pergunta com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores. Então, a gente pode considerar, né, que terremoto, pandemia são flagelos destruidores. Então, eles disseram, para fazê-la progredir mais depressa. E, dentre outras coisas, eles disseram, essas subversões, né, ou seja, esses flagelos destruidores,
são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize, em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. Então, esse aí é um dos objetivos dos chamados flagelos destruidores, né? Fazer com que a humanidade se desenvolva, progrida mais depressa. Kardec ainda argumenta na questão seguinte, na 738, se Deus não poderia utilizar um outro meio para facilitar o progresso da humanidade. E os espíritos respondem que sim, que já utiliza, inclusive. Mas devido à intransigência, ao orgulho do ser humano, às vezes é preciso usar essas medidas mais drásticas, né? Nós podemos dizer assim. Bom, 739, a questão pergunta: tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? E a resposta: tem. Mudam por vezes as condições de uma região, mas em muitos casos o bem que deles resulta só as gerações vindouras o experimentam. Aí temos mais uma explicação sobre as causas da destruição: mudar as condições físicas das regiões. Nós podemos interpretar que essa mudança produz um saneamento das regiões atingidas, uma renovação que naturalmente resulta em melhoria para a população local. Mesmo que, como eles dizem, né, somente as futuras gerações irão experimentar essa mudança, né? Na questão 740, Kardec faz uma ponderação se os flagelos também não seriam provas morais para o ser humano. E eles, então, respondem que os flagelos são provas que dão ao ser humano ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, se não estiver dominado pelo egoísmo. Então, nós podemos concluir que a oportunidade de desenvolver qualidades morais, intelectuais, é um dos objetivos daquilo que Kardec chamou de flagelos destruidores. Lá na Revista Espírita, de outubro de 1868, Kardec inseriu ali uma correspondência que ele recebeu de Bogotá, na Colômbia, de um médico cirurgião, doutor Inácio Pereira. Não confundir com Inácio Ferreira, né? E esse médico conta a Kardec que houve o surgimento de algumas doenças em plantas na região ali, principalmente das batatas, e essa doença era desconhecida ali naquele país. E após alguns exames microscópicos, ele observou que se tratava de um parasita vegetal que já era identificado, inclusive, em outros países. E no decorrer da carta, ele ressalta os inúmeros desastres que estavam assolando o planeta. Ele fala isso de uma forma geral, né? E ele cita ali inundações, epidemias, doenças em animais, fome, tempestades, tremores de terra, né? Nada diferente do que tem acontecido hoje, né? Ali naquela época, a coisa também não era fácil. E ele escreve assim para Kardec: sabendo que quando um cometa se aproxima da Terra, as estações se tornam irregulares. Eu então pensei que esses astros pudessem igualmente produzir uma ação sobre os seres orgânicos, ocasionar perturbações climatéricas, causas de certas moléstias e talvez influir sobre o estado físico do globo pela produção de fenômenos diversos. Então, o que ele fez? Ele evocou o irmão dele, Genaro Pereira, que já havia falecido, e consultou ele sobre esse assunto e obteve dele a resposta de que não é um cometa que age, mas sim o planeta Júpiter, que de 40 em 40 anos se aproxima da Terra e provoca esses fenômenos. Aí ele fez uma pesquisa nos registros de 40 anos atrás e percebeu que também aconteceram irregularidades nas estações, até mesmo doença no trigo, algumas pestes em seres humanos e animais. E daí, então, ele pediu a Kardec se seria possível submeter a análise dos espíritos na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas
sobre essa informação. E foi obtida, então, uma extensa comunicação do espírito Arágo. Inclusive, parte dessa comunicação está inserida na Gênesis, lá no capítulo 18, do item 8, onde o espírito Arágo diz, dentre outras coisas, o seguinte: nós destacamos aqui somente aquilo que é interessante ao nosso estudo. Ele disse, na natureza não há um só fenômeno, por menor que seja a sua importância, que não seja regulado pelo exercício das leis universais que regem a criação. Dá-se o mesmo nos grandes cataclismos, e se males de toda sorte castigam a terra em certas épocas, não é apenas porque é necessário que assim seja, em razão de suas consequências morais, mas também porque a influência dos corpos celestes uns sobre os outros, as reações combinadas de todos os agentes naturais, devem fatalmente conduzir a esse resultado. E depois, então, na mesma comunicação, ele diz que a explicação do irmão, do médico, lá da Colômbia, tem grande validade quanto à periodicidade das irregularidades das estações. Mas quanto à sua causa, dizer, é mais completa, mais complexa, e que não é o planeta Júpiter que provoca esses fenômenos. Ele confirma que há uma influência de todos os corpos do universo, de uns sobre os outros. E ele diz assim, as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas. Como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim, passo a passo, até o ar. Ele confirma ainda que essas influências elas alteram o estado físico dos seres vivos, determinam, inclusive, algumas doenças nas plantas, nos animais e também nos seres humanos. Ou seja, apenas uma influência orgânica. Lá na Gênese, no capítulo 18, no item 10, inclusive, esse item foi comentado no último TED, né? Até o Adair esclareceu que esse item lá foi introduzido em uma edição posterior, mas eu achei que seria interessante trazê-lo aqui, que a gente aproveita, faz de novo um comentário a respeito, né, ligado ao nosso tema, e debate sobre ele. Nesse item, Kardec faz ali uma observação corroborando a tese da influência dos corpos celestes entre si, né, uns sobre os outros. Então, ele diz isso aí, em consequência do movimento de translação que executa no espaço, os corpos celestes exercem uns sobre os outros maior ou menor influência, conforme a proximidade em que se achem entre si e as suas respectivas posições. Essa influência pode acarretar uma perturbação momentânea aos seus elementos constitutivos e modificar as condições de vitalidade dos seus habitantes. E ali embaixo ele coloca essa nota sobre uma terrível epidemia, né, que aconteceu na Ilha Maurícia, dizimou uma grande parte daquela população, e que, precedendo essa epidemia, houve uma extraordinária e abundante chuva de estrelas cadentes. E isso aterrorizou, como está ali, a população daquela ilha, né? E a partir desse momento, aquela doença que reinava desde alguns meses de forma muito benigna, se transformou em um verdadeiro flagelo devastador. Bom, até aqui nós podemos ver que, pelo que foi exposto, né, que há uma ação natural dos elementos da natureza influenciando ou até mesmo interferindo uns nos outros e uns aos outros, resultando daí fenômenos como terremotos e até mesmo a proliferação de doenças, gerando as epidemias e pandemias. Mas, prosseguindo na nossa análise, eu identifiquei uma comunicação na Revista Espírita, de outubro de 1860, assinada pelo espírito Senhor Jobá. Nessa comunicação, ele fala sobre o valor das comunicações espíritas. Na realidade, ele tece ali uma longa comunicação, um longo comentário a respeito dos médiuns, da sua postura diante das comunicações, como identificar os espíritos que se comunicam, como se comportarem diante dos fenômenos, né, etc. E lá no final, exatamente no último parágrafo,
ele faz uma observação sobre os espíritos puros e a sua interferência nos fenômenos naturais. E é esse finalzinho que eu transcrevo aqui integralmente. Ele diz assim: quanto aos espíritos celestes ou de uma ordem transcendente, é tão raro se comunicarem com indivíduos que ainda não é tempo de falar deles. Isso aí eu grifei. Eles presidem o destino das nações e as grandes catástrofes, as grandes evoluções dos globos e das humanidades. No momento estão operando. Esperemos com recolhimento as grandes coisas que vão acontecer. E ele deixa ali uma expressão em latim, que traduzindo significa que eles vão renovar a face da Terra. E o que eu destaquei ali, que eles presidem, né? O que é presidir? O dicionário define aí, ó, presidir é dirigir, governar, superintender, assistir dirigindo ou guiando, dar orientação, indicar o que é melhor, guiar, orientar, nortear. Eu percebo que essa observação, ela pode nos levar a algumas reflexões. Então, fica aí anotado para a gente discutir esse último parágrafo dessa mensagem, né? Bom, ainda lá no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar algumas perguntas de Kardec colocando em evidência a interferência dos espíritos nos fenômenos naturais. Eu destaquei aqui algumas questões, a 536, por exemplo. Kardec pergunta: são devidos a causas fortuitas? Ou, ao contrário, têm todos um fim providencial os grandes fenômenos da natureza? Aqueles que se consideram como perturbação dos elementos. E a resposta: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Kardec desdobra a questão e no item A ele pergunta: objetivam sempre ao ser humano esses fenômenos? E eles respondem: às vezes tem como imediata razão de ser o ser humano, mas também é frequente terem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. E ainda desdobrando a questão no item D, Kardec diz assim: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, grifo meu, né? Perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. E a resposta é evidentemente: nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Bom, tem aí a questão 537, que eu coloquei só porque ela tem um desdobramento, né? Nessa 537, Kardec fala ali da mitologia, que considerava os espíritos como divindades, né? E dava a eles atribuições especiais, e se isso era destituído de fundamento. E eles dizem que sim, né? Quase totalmente destituído de fundamento. E que ainda está muito aquém da verdade. Mas aí, no desdobramento, que eu acho que nos interessa mais de perto, Kardec diz assim: pela mesma razão que havia esses espíritos, né, eles podem habitar o interior da Terra e presidir os fenômenos geológicos. E aí eles respondem que esses espíritos não habitam a Terra positivamente, né, ou seja, o interior da Terra. Eles presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Vocês reparem que eu tenho grifado, né, alguns trechos, exatamente aqueles trechos que vão mostrando que há uma interferência dos espíritos nos fenômenos, né, da Terra. Bom, a questão 538, Kardec faz a seguinte pergunta: formam categoria espiritual no mundo espírita, né, o mundo espiritual, os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? E eles dizem que foram ou que os serão. Ou seja, então eles confirmam que existem espíritos
que presidem aos fenômenos da natureza. Desdobrando a questão no item A, Kardec pergunta: pertencem esses espíritos às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? E a resposta: isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhem. Uns mandam, outros executam. E esse último parágrafo aqui, né, os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Isso aqui a gente deixa para um outro debate, né? A questão 539. A produção de certos fenômenos, como, por exemplo, das tempestades, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? E a resposta: reúnem-se em massas inumeráveis. E na questão 540, finalizando já a nossa apresentação, Kardec vai perguntar: os espíritos que exercem a ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso? Então, eles dizem uns sim, outros não. E, dentre outras coisas, eles concluem que mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. Bom, nós vimos essas explicações para esses fenômenos, né, que são o objetivo do nosso estudo, terremotos, pandemias e epidemias. Eu busquei ali uma análise mesmo que superficial, né, do ponto de vista científico, e também do ponto de vista espiritual, dentro daquilo que eu pude entender, pude captar. Eu vou deixar agora aqui algumas interrogações, né, como estímulo e provocação para o nosso debate, para que a gente possa tentar chegar a alguma conclusão. Eu, de minha parte, confesso para vocês que eu tenho dúvidas e, por enquanto, não vou opinar, tá certo? Mas eu acho que, durante a discussão, vão surgir pontos aí muito interessantes, inclusive aquilo que é ou que não é verdade, né? Sei lá. Vamos lá. Deixando aqui, então, algumas questões. A principal dela, né, que é o título do nosso tema, está aí a pergunta: os terremotos e as pandemias são criações dos espíritos ou são fenômenos naturais? Né? Qual o objetivo ou quais os objetivos espirituais desses fenômenos? Por que eles acontecem? É para retirar uma parte da geração e operar a renovação? Para acelerar o progresso da humanidade? Para desenvolver qualidades morais e intelectuais? Por que ainda acontecem os terremotos? O planeta ainda não está totalmente formado, adequado à sua vida rotineira? O planeta ainda é de provas e expiações? E as epidemias ou pandemias, por que acontecem? Há aí apenas um fator material ou existe uma influência espiritual? Ocorrências como terremotos e pandemias podem ser provocadas pela influência de outros planetas? Podem ser o resultado das ações abusivas ou destrutivas dos seres humanos? Eu acho que tem aí já questões suficientes, né, para a nossa análise. É claro que não tem pretensão de esgotar o tema, acho que nenhum de nós vai ter, né? Mas pelo menos vamos tentar chegar a alguma conclusão, não é isso? Devolvo a palavra, tá, Ricardo, para você aí, que está dirigindo. Você vai. Tá, pode aí. O Elias já está levantando a mão. O problema é que o Elias não mora em Minas Gerais. Ele não sabe como é a psicologia do mineiro. Pois é. E ele vai vir a conhecer essa psicologia do mineiro, entendeu? Você pode tirar isso. Eu estou indignado, Ricardo. O cara foi contratado para fazer uma análise e trazer um parecer. E aí ele fala que não vai dizer nada? Não, eu estou indignado, tá vendo? não. Isso aí é Minas Gerais. Pois é, essa mineirice não combina, não. Eu acho que ele tem que dar assim, dizer qual que é a conclusão a que ele chegou dessa pesquisa toda. Não, mas ele ainda vai falar. O objetivo do TED é para que todos cheguem a uma conclusão. Não pode ser a conclusão de uma pessoa. Não pode seguir uma só cabeça. Mas mais para frente ele ainda vai falar, Elias. Fica tranquilo.
É isso aí, pessoal. O Zé mostrou uma literatura bem farta, né, a respeito do tema, e que faz a gente pensar, avaliar direitinho, e nós já abrimos aí para a opinião de vocês. Fiquem à vontade. Pode levantar a mãozinha ou simplesmente sinalizar com o dedo aí que a gente já libera para vocês. Vão ser 5 horas de prova, né? Elias de Juiz de Fora, pode falar. Boa noite a todos. Eu tenho uma questão que me incomoda quando o assunto é esse. Se as revoluções geológicas, né, os vulcões, os terremotos, todas essas partes, excetuando aí a questão das doenças, mas focado mais na Terra em si, no globo terrestre, se elas estão ligadas ou elas têm algum propósito moral, tem alguma coisa errada nisso, porque para o futuro, a Terra não tem um bom destino quanto a isso, não. Então, se a humanidade ela se tornar, né, como a gente espera que ela se torne, a humanidade que está aqui na Terra, mais elevada moralmente, as evoluções geológicas elas não seguem o mesmo rumo, né? Os estudos são que elas continuarão e até irão piorar, né? Visto que a Terra tem prazo de validade, né? Então, esse tema ele me deixa assim com essas questões que o Elvésio trouxe muito bem, né? Eu fiquei pensando aqui, como é que ele consegue fazer isso? Buscar esses livros assim, tudo assim, expor pra gente, né? Deve ter dado uma trabalheira dos... Mas, enfim, ele tá balangando a cabeça, né? A gente sabe que porque quando a gente faz essas pesquisas é uma trabalheira arrumada. Mas, então, essa é a minha questão, sabe? Se a humanidade, se ela irá progredir moralmente, a Terra, né, ela não vai seguir esse mesmo rumo, não. Ela vai ficar, né, essas questões aí vão piorar. A outra questão que me deixa assim com uma pulga atrás da orelha também, mas eu tenho assim uma resposta plausível, é contra o desenvolvimento, que essas questões elas ajudam. A gente percebeu, né, recentemente, infelizmente, mas recentemente, a questão da pandemia, como que ela fez com que as nações todas corressem, né, contra o tempo para desenvolver uma vacina para que as pessoas, né, pudessem ter o recurso, e hoje a gente está aí, assim, com a situação mais ou menos controlada, né? Tem muita gente que acha que acabou, mas eu fico com um pé atrás. Então, o desenvolvimento, ele parece ser bastante óbvio, né? Não sei no conceito moral, né? Mas intelectual, sim. Uma vez que esses desenvolvimentos todos, a gente está aí presenciando ele, juntam, né, mentes de todos os lugares, né? A gente teve aí vacinas de tudo quanto é lugar, da China, da Inglaterra, enfim, é notório. Mas eu não sei o quanto que isso seria no aspecto moral, né? Se isso também revelaria alguma condição, porque a gente sabe que as coisas só acontecem do jeito que acontecem, movidas pelo dinheiro, né? Se não tivesse recurso, não tivesse dinheiro, não tivesse interesse por trás disso, a vacina não foi doada, né? Ela não foi doada para a população, mas o governo pagou, né, um valor bem vultoso.
Então, essas são essas questões que eu penso aí, se com a evolução no campo moral, as revoluções geológicas, elas também recuariam, e esse avanço intelectual com as epidemias, na busca de uma cura, né, ela afeta o campo moral? Eli? Boa noite a todas e todos. Como Elias Moraes está querendo uma resposta objetiva dos mineiros, eu vou dizer assim, muito, muito diretamente, que a minha opinião, né, é que os fenômenos naturais são naturais, né? Em relação à pergunta, né? Eles não são provocados intencionalmente com essas causas que muitas vezes são colocadas, inclusive no Livro dos Espíritos, né? Eu acho que nesse aspecto em específico, e isso ocorre em outras partes, há uma confusão entre causa e consequência. O desenvolvimento da inteligência, a renovação do ambiente, etc., são consequências desses flagelos, e não causas desses flagelos, no meu ponto de vista. Claro que tem espírito que vai defender essa ideia, né? A gente viu o Jobara aí, e até hoje, século XXI, tem gente defendendo essa ideia. Mas eu acho que, nesse sentido, a gente fica muito parecido com a mesma crítica que Kardec fez, achando que os deuses, quando no passado as mitologias julgavam que os deuses provocavam e orientavam e presidiam esses fenômenos. Transferir dos deuses para os espíritos faz, eu acho que, muito, muito pouca diferença, né? Essa ideia de se associar a questões naturais, físicas, materiais, com questões morais, é uma questão basicamente filosófico-religiosa, né? É uma crença. Todas as pessoas têm direito a acreditar no que quiserem, mas eu vejo isso pessoalmente como uma crença, né? As consequências, sim, as consequências vão ajudar o homem a desenvolver inteligência, procurar solução, desenvolver tecnologia, etc., etc. Mas como consequência de estar habitando no mundo cuja natureza, de vez em quando, se manifesta dessa forma. Por outro lado, mais ou menos dentro, acho que do que o Elias colocou, se fosse para desenvolver inteligência, já a gente está mais inteligente, né? Mas a gente está fazendo o contrário, a gente está destruindo a natureza. Se estão acompanhando o incêndio no Canadá, é só quem não quer acreditar que isso tem a ver com o tal do aquecimento global e todas as outras ações que estão tendo, que não acredita, né? Mas é uma questão de crença, não foi provado, etc., etc. Então, realmente, o homem provoca fenômenos, o espírito encarnado provoca fenômenos, claro, provoca esses fenômenos que a gente está vendo aí, como consequências, né, de uma ação, muitas vezes, nefasta, de uma exploração desenfreada, de uma questão econômica, tudo aquilo que a gente já conhece, né? Eu acho que, sob esse aspecto específico, esses flagelos destruidores, como é chamado na literatura espírita, né? Na Gênese, Kardec tem um texto sobre isso também, eles efetivamente fazem parte, né? São as leis naturais, as leis físicas funcionando numa terra que é ainda instável, né? Relativamente instável, porque continua se movimentando até hoje. E se a gente pensar, o Elias falou isso também, né? A Terra vai acabar. Os últimos cálculos dizem que em 2 bilhões de anos a Terra acaba, mas os seres vivos acabam em 1 bilhão de anos, né? Então, assim, destruir por destruir vai destruir tudo. É só uma questão de tempo, né? É só uma questão de tempo.
Então, associar isso a questões morais, eu acho sempre complicado, né? E dá margem a algumas interpretações que são assim baseados muito em crença e muito pouco em fatos e em ideias mais racionais. Eu acho que o problema só existe para nós discutirmos esse assunto em função de algumas coisas que foram ditas no Livro dos Espíritos, particularmente. Porque se essas coisas não tivessem sido ditas, que coisas? De que são os espíritos que produzem os fenômenos, as tempestades, eles se juntam em massas inumeráveis, etc, etc. Se isso não tivesse sido dito, eu acho que a gente não teria problema com isso, não. É um fenômeno natural. Ué. As placas se movimentam, quando movimenta para lá, bate aqui, vai acontecer. Um vírus, o ser humano não tem defesa para ele, esse vírus vai proliferar. Isso acontece porque é próprio da natureza, e já acontecia muito antes do homem. Né? A gente achar que isso acontece por causa do homem um egocentrismo absurdo. Tudo isso já existia. O homem está aqui há 200 mil anos. Né? Existia muito mais. As tragédias naturais no início da Terra eram infinitamente mais graves. Isso sempre existiu. Né? Por que só agora existe para isso ou para aquilo? Então, eu acho que o problema todo está na obra espírita, e particularmente na obra de Allan Kardec. Eu não sei se alguém poderá citar alguma obra subsidiária, no caso do Chico em particular, se há alguma alusão a isso. Eu, de imediato, não me lembro. Não me lembro de que há uma alusão na obra do Chico a essa interferência direta dos espíritos nesses fenômenos. Tem até um caso, né, de um cidadão que não conseguiu fazer com que o burro deixasse de dar um coice num cidadão. Vocês vão lembrar esse caso. Ele recebe uma bronca danada do chefe dele, porque o cara estava provocando com o burro dele um coice, o cara ficou lá desmaiado, sangrando, aí chega o espírito superior e dá-lhe uma bronca, e ele não conseguiu evitar que o burro desse um coice. Olha só. Além do que, é um problema técnico. Vocês imaginem, se os espíritos pudessem agir sobre a matéria física, como está escrito no Livro dos Espíritos, seria o caos. Porque espíritos inferiores moralmente, há muitos que são desenvolvidos intelectualmente e sabem fazer isso, se isso fosse possível ser feito. Vocês imaginam quantas tragédias eles não criariam? Nós estaríamos à mercê da ação desses espíritos, desses grandes intelectuais votados ao mal. Então, eu acho que é, inclusive, uma impossibilidade técnica, porque a gente sabe a dificuldade que é para um espírito mover um copo, deslocar um copo, precisa de um médico que lhe forneça o ectoplasma, ele tem que se envolver naquilo ali, é uma dificuldade tremenda. A gente já nem tem mais mediunidade de efeitos físicos. Você imaginar que esses espíritos vão agir sobre a matéria física, onde está o ectoplasma? Onde está o material para essa ação? Criar um vulcão, criar um terremoto é mover uma placa. Vocês imaginam o quanto de energia é necessário para mover uma placa? Não é? Então, eu acho que o problema só existe porque está no Livro dos Espíritos. Eu acho que foi uma forma que os espíritos quiseram tentar para justificar essas coisas sem ferir a bondade de Deus ou a inteligência de Deus. Eles não conseguiam ter outros argumentos para isso. Dizer que tudo segue a linha natural fica meio esquisito, mas eu concordo plenamente com o Eli, acho que todos esses fenômenos são naturais, são decorrentes de leis. Os espíritos agem, sim, tentando reduzir os danos, tentando estimular as pessoas a se ajudarem, tentando promover alguma coisa de útil a partir dessas tragédias. Nesse sentido que eu acho, como disse o Zé Alves, presidem. Os presidem aí não no sentido de causar o fenômeno, mas de tentar reduzir os danos, de acompanhar, etc, etc. João Márcio. Boa noite, meu povo. Eu adorei, amigo Elvésio, você amarrar aí com o debate que a gente fez do último TED, né? Você leu aí, a gente abordou, o que realmente ampliou a questão, né?
sai do âmbito individual e vai para o âmbito de influência de astros, planetas, sistemas, sobre esse fenômeno que realmente está na codificação. Isso, muito interessante. Eu achei maravilhosa sua explicação. A gente fica preso a uma visão que eu acho que é do século passado. Que é assim, algo ou é natural ou é sobrenatural. E o espiritismo ele já superou essa dualidade. Quando fala em fenômeno natural, ele não está falando de fenômeno biológico. É preciso lembrar que quando na doutrina espírita se fala de leis naturais, não está falando de leis biológicas. Leis naturais que englobam leis espirituais. Ou seja, na cabeça da gente tem a dúvida, ou é um fenômeno natural ou intervenção de espírito. Os espíritos são agentes da natureza. Natureza com N maiúsculo. O conceito de natureza para a doutrina espírita vai além do biológico. Por isso que inclui o fenômeno espiritual. E Kardec quebrou muito a cabeça para tentar provar cientificamente que o fenômeno espiritual não é um fenômeno sobrenatural. É um fenômeno natural. N maiúsculo. Então, uma coisa não exclui a outra. Os espíritos agem nos fenômenos da natureza, é um fenômeno da natureza o espírito que também faz parte da natureza, com N maiúsculo. Então, a primeira coisa é diferenciar. Para a doutrina espírita, natureza não é biologia. Inclui a biologia, mas vai além, porque inclui o espiritual. Em 1960, elaboraram uma hipótese que reformulou a nossa visão de planeta Terra. Até então, e agora eu estou fazendo um diálogo de espiritismo e ciência contemporânea, até então, acreditava-se que o planeta Terra era uma rocha onde seres vivos viviam sobre ela, na superfície. Essa era a visão mecanicista, newtoniana. Com a hipótese de um famoso químico da NASA, ele deu o nome, foi buscar lá nos gregos, foi chamar de a hipótese Gaia. O planeta Terra deixou de ser uma rocha morta, habitada por ser vivo, e passou a ser um organismo vivo. Ora, todo organismo vivo tem seus ciclos. Nascimento, desenvolvimento, comoções, mudanças, transformações. Então, a hipótese Gaia, que hoje se tornou teoria Gaia, porque ela foi aceita cientificamente, inclusive o programa da NASA em 2021, ele usa a teoria Gaia, ou seja, considerando o planeta Terra, a partir do James Lovelock, que elaborou, como organismo vivo, ele reconhece parte daí, ou seja, considerando o planeta como algo vivo, que não é um organismo consciente, é diferente, mas é um organismo vivo. E daí surge também toda a luta e a causa ambientalista e ecologista, porque você não está tentando salvar um planeta morto, o planeta é vivo e nós somos apenas parte dessa estrutura viva maior, que seria Gaia. Ora, a gente no Espiritismo fala muito da evolução do princípio inteligente, não é? O princípio inteligente começa em quê? No reino mineral. Reino mineral é o quê? Pedra. Depois que passa para o reino vegetal. Então, se o princípio inteligente, que é o reino pedra, evolui, e a ciência diz que o planeta Terra é um organismo vivo, ele também evolui. Quando se fala em mudança planetária, regeneração, transição planetária, não é apenas o íntimo dos encarnados que vai mudar moralmente, psicológico. O próprio planeta, como um organismo vivo, também vai mudar geologicamente. E todas essas transformações físicas fazem parte de ciclos planetários. Por isso que sistemas influenciam o planeta. Astros influenciam astros. É interessante que a gente pensar, se a gente pensar nessa perspectiva, sair do mecanicismo, o organismo como planeta, esses fenômenos se tornam fenômenos naturais que não excluem a agenda dos espíritos, que também são parte da natureza, N maiúsculo. Tem um livro mais recente, do Carlos Bacelli. O nome do livro é Elementais. É só abordando isso. A ação desses agentes da natureza, que são coordenados por espíritos superiores e que vão... O Eli colocou uma coisa muito bem, eu não sei se é na causa ou na consequência, mas que eles vão agir
e em vários fenômenos. Eu queria concluir com um diálogo que tem na penúltima pandemia, que foi a gripe espanhola, quando Eurípides Barçanufo desencarnou. Está narrado isso no livro Vírus de Esperança. Ele conversa com Maria de Nazaré, segundo o relato, Maria aparece para ele, é uma madrugada do ano de 1918, ele estava muito febril e ela aparece para ele, tem um diálogo com Eurípides Barçanufo e ela coloca o seguinte: eu trago para você uma missão que meu filho trouxe. Você desencarna hoje e vai para o plano espiritual criar um Hospital Esperança. Ou eu lhe curo e você continua a encarnação. E ele aceita a missão e desencarna na gripe espanhola. Só que fica subtendido no diálogo, e eu queria concluir minha fala com o tema de hoje, que o amigo Elvésio trouxe de forma muito singular, ela trata como fenômeno natural, na conversa com Eurípides. Como se fosse algo inerente ao planeta, um vírus se soltou, e você pode desencarnar dessa doença, e não seria karma expiatória, apenas você pegou a doença, está muito grave, vai desencarnar. Mas eu posso lhe curar, você continuar, você escolhe. É interessante isso. É uma visão, agora, 1918, ela trata como algo natural, sem ser uma coisa kármica, expiatória. No livro Histórias da Pandemia, Maria Elizabeth Barbieri é autora, né, do grupo lá de médium, ela tem alguns capítulos que ela narra o desencarne de pessoas vítimas da pandemia, Covid agora. E tem um caso muito ilustrativo, que eles vão atender um rapaz que ficou sufocado, foi entubado e desencarnou. E quando vão tratar dele, ele está muito revoltado, e é dito a ele, pergunta o mentor, né? Era a hora dele desencarnar mesmo? Ele veio com essa expiação, essa provação de morrer de Covid? Ele disse que não. No caso dele em específico, foi suicídio. Como suicídio? Ele desprezou as medidas sanitárias, não tomou os devidos cuidados, se colocou em risco, se contaminou, morreu. Considerado suicídio. E ele pergunta lá, existem muitos casos de pessoas que morreram de Covid que chegam aqui na condição de suicida? Vários. Vários. E aí fica a questão, a pandemia é orquestrada, tem uma finalidade moral, tem uma consequência moral, enfim. É com o amigo Elvásio. Elvésio vai ficar para o final. A mineirice vai dar a última palavra. Goiás não vai se manifestar? Só indignação por enquanto. Não, mas os outros dois mineiros, os outros três mineiros, eles se posicionaram. Não, o Eli foi firme na posição, mas eu estou curioso. Não, porque assim, olha, Elvésio, a pergunta, né? Eu penso mais ou menos como Eli, e fico me perguntando assim, olha, não há nisso aí, e eu acho que o Ricardo também está nessa linha de raciocínio, né? Isso aí, esse texto não retrata mais ou menos as crendices da época, né? Porque na época se acreditava nessas coisas, gente. Até o meio científico acreditava nessas coisas. Eu já li livros da época de autores, não vou me lembrar aqui agora de quais os autores, mas autores cientistas da época que acreditavam nessas coisas, porque essa crença era comum, né? Então, assim, eu entendo que isso estar presente na obra kardeciana é uma questão de contextualização, né? Uma questão de contexto sócio-histórico. Agora, a gente insistir nisso hoje é que eu acho que precisa, né? Ainda com essas justificativas maravilhosas que o João Márcio traz aí, que eu acho que dão um colorido assim para a coisa, mas que eu também continuo em dúvida até que ponto que dá para fazer esse tipo de interpretação. Acho interessantíssimo a gente buscar a tese Gaia aí para compreender a Terra de uma maneira mais sistêmica. Eu acho interessantíssima o que a tese traz para nós, mas eu não sei se dá para atribuir a essa hipótese, né, um ato de consciência do planeta, sabe? Um ato de consciência no sentido de agir conscientemente visando determinados resultados, né? Aí isso aí, em epistemologia, chama-se teleologismo, né? É achar que as coisas têm uma finalidade, acontecem com um determinado fim, e não parece que a natureza funciona segundo essa lógica. Eu, inclusive, assim, eu acho curioso que eu até gosto de fazer essa provocação, né? Embora Kardec tenha respondido a questão número 1
a partir de uma ideia de um Deus não antropomórfico, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, ao longo do desenvolvimento do texto, ele não consegue sustentar essa maneira de se expressar. E a gente vai ver, e talvez, não sei, talvez até porque os espíritos eram todos católicos também, né? Esses espíritos comunicaram ali, era tudo católico. Né? Então, assim, então talvez até por isso, a sociedade com que ele falava era católica, então, talvez até por isso ele acaba adotando uma linguagem de Deus antropomórfico de novo. Deus quer, Deus faz, Deus age, Deus faz, Deus isso, Deus aquilo, né? Mas assim, para mim, eu me sinto muito mais confortável entendendo que isso aí são crenças da época que estão expressas na literatura kardeciana e que hoje a gente tem toda a condição de fazer uma leitura contextualizada desses textos, mas buscar na ciência referências mais seguras, sem desprezar. Eu acho que a gente não precisa desprezar o que o João Marcos trouxe, mas sem atribuir a essas novas teorias que surgem aí também um tipo de causalidade, de intencionalidade nos fenômenos da natureza, né? Ainda temos 10 minutinhos, pessoal. Vou ver se você já quiser colocar alguma coisa, pode colocar, tá? Se quiser esperar mais um pouco, fica à vontade. Enquanto alguém ainda... a gente espera alguém manifestar, deixa eu falar uma coisinha. O Elias, de Juiz de Fora, ele trouxe uma questão que também, essa questão que ele trouxe, ela me deixa também um pouco desconfortável. Não vou dizer desconfortável, mas sempre com dúvidas, né? E aí foi falado o que o João Márcio falou, interessante, o Elias Moraes agora faz uma colocação também perfeita, mas eu sempre tive a ideia, e as ideias têm que mudar, né? Tem que progredir. Mas eu sempre tive a ideia de que o planeta também estaria num processo de evolução. Então, o que eu imagino? O que a minha mente divaga nisso aí? Há uma evolução moral, o ser humano, né, os espíritos estão evoluindo, encarnados, nós vamos percebendo essa evolução, isso para a gente é muito claro. E eu imagino que também o planeta vá se adequando. Por isso que eu coloquei uma das perguntas, que se os terremotos acontecem, porque o planeta ainda não está totalmente formado ou adequado à vida, porque eu queria sanar a minha dúvida nisso aí também, né? E ver se o meu pensamento faz sentido ou não faz. O que eu imagino? O planeta ainda não estaria totalmente estável, e ele alcançaria essa estabilidade no futuro com um processo de evolução natural que ele vai acompanhando e que, concomitantemente, há também aí um processo de evolução moral, espiritual. Ou seja, quando o planeta se tornar um planeta, além de regenerado, um planeta feliz, eu imaginaria que ele estivesse já totalmente estabilizado e que essas perturbações geológicas não precisassem mais acontecer. Tá? Isso é uma visão, uma teoria íntima, isso é uma visão simples que eu trago comigo e eu gostaria até de debater sobre isso e ver se isso faz sentido, se tem coerência. Né? O Elias falou também evolução intelectual ali, no caso da pandemia, né, para desenvolver vacina, e não haveria também uma evolução moral? Eu acho que sim. No momento de qualquer situação, tanto pandemia quanto terremoto, né, qualquer catástrofe, há entre as pessoas um estímulo à generosidade, à solidariedade, à resignação, né, saber enfrentar aquele momento, e eu acho que isso faz a gente desenvolver virtudes também. Tá? Elias Moraes, eu achei muito interessante, porque eu assisti a sua live na última quarta-feira, né? Assisti depois, não deu para assistir ao vivo, e ali os mitos que tem. E aí o Ricardo coloca o que ele colocou ali, que é muito próximo do que eu estava pensando. Então, agora, Elias, eu vou dar a minha opinião. Eu acho também que tudo isso são fenômenos naturais, que, da mesma forma como o Ricardo colocou perfeitamente aí, vírus sempre existiram, né? Só que eu fico nessa, o Ricardo só levantou uma questão, se não tivesse colocado aqui no Livro dos Espíritos.
E isso me perturba. Eu estou vendo aquilo lá. E aí? Como que eu interpreto? Como que eu entendo? Né? Você, Elias, esclareceu bem na live lá essa maneira de interpretar, e agora você tocou também no assunto, né? Interpretar como crença da época, mas e hoje? Mas só que é uma questão que não perturba somente a nós, mas também com aqueles que começam a querer conhecer o Espiritismo. E aí, como é que fica? Isso está lá registrado, está nos livros, né? E aí, como que fica? Até aí eu... Para quem não conhece, o Elias tem um livro chamado Contextualizando Kardec, que pode ser adquirido em e-book pela Amazon, ou pode ser adquirido em livro impresso, que examina muito essas questões aí. Esse livro é muito bom, eu tenho em e-book, ele tem, e traz muito esses pontos. Antes de passar por Eli, eu acho que um dos grandes problemas que a gente enfrenta foi Kardec ter admitido os atributos divinos, que é uma tradição do cristianismo e que precede o próprio cristianismo. Essa ideia que ele apresentou no Livro dos Espíritos, que não é criação dele, que vem de Agostinho, que vem de Tomás de Aquino, Deus é a suprema inteligência, a suprema bondade, a suprema justiça, etc., supremo poder. Se a gente admite esses atributos, a gente vai ter que começar a fazer concessões e explicações, às vezes, as mais absurdas, para a gente poder... Bom, se ele é a inteligência suprema, ele não podia ter criado um mundo que tem essas tragédias. Engenheiro nenhum vai construir uma ponte com possibilidade de cair. Se cai na tragédia, ele vai preso. Então, se ele é a inteligência suprema, a Terra não podia ter nada disso. Se ele é a bondade suprema, também não podia, porque isso vai causar dor aos seus filhos. Qual pai vai construir uma coisa para os filhos morar sujeito às mais difíceis? Se ele tem todo o poder, então ele teria o poder de evitar. Se ele não evita, é porque ele não quer. Percebe o problema? Então, esses atributos divinos que a gente vai discutir num TED, possivelmente o ano que vem, eu acho que são problemáticos demais para a gente entender algumas coisas. E a partir deles, a gente tem que fazer as mais extraordinárias argumentações. Mas não vamos estudar isso depois. Vai, Eli. Meu comentário é rápido, é só para responder a última pergunta do Zé Alveste. Ele falou, e o pessoal que está começando agora, como que fica? Devia começar certo, não como a gente começou. Então, acho que é assim, né? Já pensando de uma maneira um pouco mais século XXI e não século XIX. Mas é um problema. Ou ler os livros sem essas amarras dentro das quais a gente foi criado, né? Porque assim, a gente foi educado a pensar que a literatura kardeciana foi escrita pela inspiração de espíritos superiores, representantes de Jesus, para trazer uma nova revelação para a humanidade. A gente foi educado nesse sentido. Então, eu penso assim, olha, se eu observo muito pelos jovens lá, né, da fraternidade, agora deu uma esvaziada com a pandemia, mas na fase pré-pandêmica aí, né, a gente estava com um grupo bom de jovens lá, eles liam esse negócio, eles de boa, eles conversavam assim, sabe? Olha, é coisa que o povo acreditava na época. Para eles isso era extremamente natural, né? Para mim, que fui educado nesse paradigma da revelação, é que ficava desconfortável, e essa meninada me ensinou muito. Eles me ajudaram muito a ver essas coisas, né? Então, assim, eu vejo que se a gente tirar essas amarras, as pessoas vão ler com muita naturalidade a obra kardeciana, sabe? O problema é que a gente construiu mitos demais, lendas demais em torno disso, né? E aí ficou tudo sagrado, né? Então, mas eu acho que se a gente conseguir transmitir para as pessoas a visão de que nós não estamos diante de Bíblia Sagrada, sabe? De nenhuma literatura transcendental, é construção humana mesmo, como todo o processo social, eu acho que o Espiritismo ganha novo colorido, sabe? Passa a ser coisa humana como a gente, passa a ser uma coisa bonita de novo, passa a ser parte da nossa busca, sabe? De espiritualidade, de realização espiritual, que eu acho que é isso, é lindo, é lindo. Todas as outras são assim, só a gente queria ser diferente, a gente queria ser mais, né? Inclusive, posso falar rapidinho? Pode. Inclusive, pegando uma carona, né, nisso que vocês falaram, né, eu me
considero muito recente, eu não li todas as obras do Kardec, né? Eu não li, assim, eu leio muito de acordo com os meus interesses e necessidades, mas eu, assim, concordo plenamente, assim, eu não consigo ver esses fenômenos como algo que não sejam questões da natureza, que não tem influência nenhuma, e eu acho um problema muito sério, no meu entendimento, é que uma das questões centrais é o entendimento dessa questão da humanização do que se concebe como Deus, né? Eu acho que isso é uma coisa, assim, pesada, que daí você destoa, você distorce, você entorta todo o resto, né? Assim, eu não tenho muito conhecimento no campo, quase nada, mas eu percebo que essa questão das leis naturais, o que move o cosmos, que nós não temos a mínima ideia. Nós não temos a mínima ideia do que seja isso, né? Do que são esses bilhões, trilhões, sei lá, de sóis, de planetas, de sistemas, e a gente chama isso, a gente conceitua, a gente coloca nome e acha que a gente sabe. E é o que o Elias falou, é o que o Eli fala, é o que o Ricardo, todos vocês. Assim, eu estou aprendendo pra caramba, eu só tenho que agradecer. Mas eu acho que vocês trazem essas questões da gente tensionar, de nós problematizarmos, e isso, no meu entendimento, que estou chegando agora, eu tenho assistido as suas lives, Elias, para mim só fortalece Kardec. Eu não consigo ver nenhum tipo de desqualificação nisso, não. O Eli colocou aí a questão dos fenômenos naturais, são naturais, né? Então, assim, eu acho que essa questão, para mim, eu posso estar até entendendo errado, tá, gente, o que vocês falaram, né, Eli? Às vezes a gente entende, mas, assim, no meu entendimento, essa marca judaico-cristã, essa escola que nós todos estamos mergulhados nela, ela dificulta. E para eu que estou chegando agora, que não tenho o conhecimento, né? Eu tenho 5, 6 anos que eu estou lendo pouca coisa, e agora que eu estou assim, me esforçando mais. E o Eli é uma pessoa assim, muito que me ajudou muito, até porque o Eli deixa a gente desnorteada, né? Eli, Christian, Ricardo, enfim, todos eles, mas assim, é isso, eu não sei se eu conseguir falar, assim, se eu conseguir passar, mas eu acho que a gente está precisando, né? Eu, às vezes, quando eu leio esses textos, eu me sinto também como se eu estivesse lá numa antiguidade ou na pré-história, alguma coisa assim, né? Ou nessas populações, assim, eu me sinto olhando para o Deus Sol, por Deus Trovão, por Deus Lua, né? Aquela coisa, está com raiva, daí tem o relâmpago, está, né? Assim, eu acho que nós precisamos, sim, rever isso. Nós estamos no século XXI, e isso, no meu entendimento, fortalece a proposta científica e filosófica de Kardec. Para mim, assim, tá, gente? Eu posso estar falando, mas eu estou adorando. Obrigada a todos vocês. Muito bom. João, o tempo acabou, eu vou te dar 30 segundos. 30 segundos. Só quero indicar um livro e ele ajuda a gente a entender. E se a gente, quando pensar em espírito, intervenção espiritual, imaginar um fenômeno sobrenatural, a gente vai ter dificuldade de entender a ciência espírita, que tentou e fez naturalizar o fenômeno que era considerado como um fenômeno religioso. Dica de livro: O Aspecto Científico do Sobrenatural, onde, através de pesquisas de exemplos, simplesmente o Alfred Russel Wallace mostra que o fenômeno sobrenatural é natural, comprovado empiricamente, embora não reduzido ao aspecto biológico. É isso aí, minha gente. Foi ótimo. Acho que a participação foi extensa e nós ainda teremos mais um TED ainda nessa terceira temporada, né? Com Signates no dia 30.
questionando o mito da morte, né? Nós vamos, então, encerrar agradecendo a Jesus essa oportunidade, envolvendo os espíritos amigos num abraço fraterno e grato, e pedindo que a paz de Deus desça sobre todos nós e permaneça conosco, agora e sempre. Abração, pessoal. Bom final de semana. Bom final de semana. Até a próxima. Boa noite, bom fim de semana. Tchau, pessoal. Boa Até a noite. próxima. Boa noite.